Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 13. Nós iremos meditar os versículos 1 a 7. 1 Coríntios 13, de 1 a 7. Diz assim: Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Irmãos, nossa meditação hoje será uma breve meditação sobre o tema colocado aqui por Paulo, que é o amor. Esse é um tema extremamente importante, né? Nós vemos que na Bíblia esse tema, esse assunto é tratado diversas vezes, a palavra amor aparece por diversas vezes. A própria característica de Deus, quando ele é citado, suas diversas características e atributos, uma delas que se destaca, por conta da maneira como é colocada, é que Deus é amor, né? Então nós vemos que esse tema é um assunto extremamente importante, e não é só algo, né, um objeto de reflexão apenas dos cristãos, mas nós vemos que as pessoas no mundo secular vivem falando a respeito do amor, têm as suas definições do que é o amor, né, e do que seria amar as pessoas ou ser amado. E nós, como somos cristãos, nós observamos aquilo que a Bíblia tem a dizer sobre o amor, qual a importância desse atributo, dessa virtude, e a definição que a Bíblia nos dá de amor. Nós podemos considerar que não existe algo direto, explícito, uma definição extremamente objetiva na Bíblia sobre o amor. Inclusive, essa passagem que nós iremos meditar, nós vemos que Paulo faz aqui meio que uma personificação do que seria o amor, e ali ele fala que o amor não tem, e aquilo que o amor tem, demonstrando que é algo extremamente complexo, né, de se definir. E outra coisa que nós observamos também, que Paulo coloca aqui, a importância dessa virtude em nós, em tudo aquilo que nós fazemos. Uma das coisas que nós vemos, inclusive no final do capítulo aqui, é que ele vai falar, o amor, ele dura para sempre, né? Ele não acaba, permanece, enquanto outras coisas acabam, ele dura. Isso nos faz refletir da importância, então, de nós basearmos a nossa vida, nosso comportamento, nossos sentimentos, à luz daquilo que é eterno, daquilo que não acaba. Nós iremos, primeiramente, irmãos, observar um pouco do contexto aqui dessa carta aqui, de onde está inserido esse texto. Ele vem numa sequência de ensinos aqui que Paulo está falando sobre os dons, né? Então, quando ele vai falar a respeito dos dons daqueles irmãos, né, que era uma igreja que havia diversas manifestações do Espírito Santo, né? As pessoas falavam em línguas, as pessoas profetizavam. E Paulo falando sobre isso vai mostrar que existe ainda algo mais excelente do que esses dons do Espírito Santo, né? Quando ele diz no versículo 31, portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E que caminho é esse? É o caminho que ele coloca do amor. No capítulo 13. Qual que é a estrutura, né, que Paulo coloca aqui nesse trecho que nós vamos meditar? Nós vemos que nos versículos de 1 a 3, ele vai mostrar diversas coisas, diversas obras, atitudes que seriam grandiosas e que Paulo fala que mesmo essas atitudes, essas coisas que nós conseguimos ver, observar e admirar,
se elas são feitas sem amor, elas são vazias, né? São inúteis. Nós vemos também que ele vai falar, né, a partir do versículo 4, do amor como sendo uma pessoa, né? O amor é sofredor, é benigno. Então mostra diversas características do amor, inclusive diversas características internas, né? Então demonstrando que o amor ele tem certa consideração por aquilo que está no nosso coração, uma predisposição no nosso coração em relação às coisas, uma motivação do porquê nós fazemos as coisas. E também ele vai falar sobre o amor como sentindo determinadas coisas em relação a certas circunstâncias, né? Por exemplo, o amor não folga com a justiça, mas folga com a verdade, né? Outra tradução possível, que se refere à origem dessa palavra folga, né? É a alegria, não se alegra com a justiça, se alegra com a verdade. Então o amor também, né, tem essa característica de ter sentimentos envolvidos, né? Então, uma das coisas que nós deveríamos considerar, ponderar a respeito do amor é a sua complexidade, né? Essa virtude que é extremamente importante, que tem diversos efeitos ou diversas coisas que acontecem tanto externamente nas atitudes que nós fazemos, mas também internamente naquilo que nós sentimos, nas nossas motivações, na santidade ou na falta dela, da santidade do nosso coração. Se nosso coração não é santo, Paulo vai falar, né, diversos pecados que existem, que demonstram a ausência do amor. Nós vamos começar, irmão, meditando no versículo 1 aqui. Versículo 1 diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Então aqui Paulo falando a respeito, né, daquele dom que era bem comum naquela igreja, que é o dom de línguas, né, de falar a língua sem você antes ter estudado essa língua. E Paulo fala, né, isso de maneira bem exorbitante, né, como se fosse o suprassumo dessa habilidade ou desse dom. Seria você falar todas as línguas humanas conhecidas e ainda a língua dos anjos. Tudo isso você pode fazer, mas se não tiver amor, né, todas as suas palavras, tudo aquilo que você falaria seria vazio, né, seria como metal fazendo barulho. Algo sem proveito, algo sem sentido final. Outra coisa que ele vai falar também é a respeito do dom de profecia. Se você tiver o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo conhecimento, então aqui nós vemos que ele vai falar, né, sobre você ter o conhecimento de Deus, e isso aqui é um conhecimento vindo de Deus, né, essas profecias, esse dom de profecia é algo que Deus mesmo revela através do seu Espírito. Ainda que você tivesse tudo, né, e nós podemos observar que isso é algo extremamente desejável, né, nós deveríamos desejar ter diversos conhecimentos, inclusive esse conhecimento que veio de Deus. E Paulo aqui mostrando, né, que mesmo se você tivesse o máximo desse conhecimento, conhecesse tudo, e não tivesse amor, né, isso ainda assim seria vazio. Outra coisa também relacionada à fé, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Então outra característica, algo que nós também deveríamos desejar, que é ter uma fé. O pastor mesmo falou sobre isso esses últimos domingos aí, sobre a fé. Nós devemos ter fé. E Paulo aqui fala que nessa nossa fé fosse gigante, ao ponto de fazer coisas impossíveis, como transportar um monte. Se não tivesse amor por trás dessa fé, isso também não seria nada. E no versículo 3, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, né? Então aqui demonstrando uma grande atitude altruísta, né? Fazer aquilo que é do agrado de Deus, que é realmente olhar para a necessidade das pessoas, aquele que não tem, e se entregar, né? Deixar de ter alguma coisa para propiciar essa coisa a outra pessoa. Algo que nós poderíamos olhar e ver como uma atitude realmente muito boa, né? Externamente, e de fato é realmente muito boa. Porém, se isso não é feito com amor, também é uma atitude vazia. Nós iremos ver mais à frente por quê. Poderia, né? Um exemplo do que poderia levar uma pessoa a querer ajudar o próximo. Nós observamos que essas coisas, né, mostram que Paulo não tem um amor como mera atitude, né? A gente às vezes tende a pensar e até falar do amor como sendo algo prático, e de fato é em muito sentido. O amor não é algo contido, algo que é só interno, mas ele se revela e se demonstra de alguma forma, né?
Mas ele não é mera exposição, é uma mera atitude boa, né? É muito mais do que isso. Inclusive, você pode fazer todas essas coisas aqui que Paulo tem falado sem ter amor. E ainda por último aqui, se eu entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E aqui ele está falando do quê, né? Ser queimado. Aqui é um martírio mesmo, né? Seria a pessoa que é cristã e, pela sua fidelidade a Deus, entregaria o seu corpo para ser queimado. Mas se ela não tivesse o amor nisso, isso também não seria de nenhum proveito. Né? E por que seria isso? Porque todas as características que nós vemos aqui são coisas relacionadas à vida cristã, são coisas dadas pelo Espírito Santo. E Paulo está mostrando que diversas coisas dentro da cristandade, coisas que é propiciada pelo próprio Espírito Santo, poderiam ser feitas sem amor. E o que nós concluímos desse trecho aqui, dessa parte aqui, né, como isso deveria impactar aquela igreja, né, porque ela era uma igreja que tinha pessoas lá com diversos dons, né, diversos dons de profecia, dons de línguas, dons de curas. Então essas pessoas, elas tinham essas habilidades, o Espírito Santo manifestava nela através dessas coisas. Porém, isso não significava que o Espírito Santo, né, junto com essas coisas, daria o amor ou daria a santidade a essas pessoas, né? Nós vemos, inclusive, que às vezes as pessoas tinham esses dons, mas é por causa desses dons que elas também tinham os problemas, né? Então elas tinham inveja, ou elas se consideravam menores do que outras, ou maiores do que outros, por conta que elas tinham e as outras não tinham. Nós vemos que Paulo vai falar, inclusive, de algumas pessoas que usavam dons sem necessidade, né? Usavam dons de línguas, sendo que não havia quem interpretasse. Então, por que você vai usar o dom de línguas se não há quem interprete, né? A ideia é você usar para que todos ali sejam beneficiados. Então, havia manifestação do Espírito nessa característica extraordinária, né, que nós chamamos, através de curas, através de poderes sobrenaturais, mas não havia necessariamente, com a presença, né, do Espírito manifestando esse poder, o amor. Então Paulo fala que um dos frutos, né, o fruto do Espírito, que é mais importante, que deveria ser mais perseguido do que qualquer outro dom, é o amor. Aí ele vai começar, a partir do versículo 4, a descrever esse amor. Então ele começa falando: o amor é sofredor. Né? Então, o que seria esse amor sofredor? É aquela disposição, né, em passar por dificuldades, passar por aflições, né, ser de alguma forma vítima de alguém, de alguma calúnia de alguém, de difamação de alguém, e não só sofrer isso, mas a maneira como você reage a isso, né, de uma maneira mansa, amorosa com a pessoa. E outra possibilidade de tradução dessa palavra aqui é longânimo, né? Você agir de maneira longânima, mesmo durante diversas dificuldades, diversas afrontas sofridas pelas pessoas. Inclusive, essa é uma outra palavra que é utilizada quando nós vemos os frutos do Espírito, né? Que vai falar do amor, aí depois vai destrinchar os frutos do Espírito lá. E o que seria o amor ali? Longanimidade está dentro dessas características. Então, o amor ele é sofredor, né? Tem aquela paciência, tem aquela disposição em sofrer e permanecer pleno, manso em relação às pessoas, às circunstâncias. Outra coisa também, o amor é benigno, né? E aqui benignidade relacionada a desejo de fazer o bem ao seu próximo, desejo de fazer com que o seu próximo, né, tenha algum conforto que você desejaria ter, fazer com que a pessoa se sinta bem em determinado aspecto. Mas é evidente que isso não significa que é algo totalmente aberto ou fora da lei de Deus, né? Muitas pessoas podem pensar que, por exemplo, um ímpio, né? Pode pensar que fazer o bem à pessoa é fazer com que ela, né, beba pinga, viva uma vida depravada porque ela acha isso bom. Então ela está fazendo bem, fazendo com que outras pessoas façam isso. Então nós vemos que isso seria ilógico, né? Benignidade, segundo a Bíblia, está relacionada a fazer o bem conforme a lei de Deus, fazer aquilo que é do agrado de Deus para aquela pessoa. Então é crescimento espiritual, é mais amor a Deus, é mais conhecimento de Deus. Então essas coisas que são benéficas dentro daquilo que a Bíblia trata como sendo benéfico.
O amor não é invejoso. E o que é inveja, né, irmãos? Inveja é você ficar incomodado, irado, frustrado, triste, vendo o sucesso de outra pessoa. Então, se você vê alguém que está crescendo, alguém próximo de você que está indo melhor na vida do que você, ou tem mais habilidades que você, ou como nós poderíamos ver aqui aqueles irmãos, né, pessoas que tinham mais dons, recebiam mais dons de Deus do que outras, e por, né, se sentir inferior, ou talvez ver, de certa forma, injustiça, acabava ficando irada ou chateada porque era o irmão sendo usado e não ela sendo usada. É uma completa falta de percepção, né, de olhar para saber que Deus é quem dá o dom, né, Deus é que usa a pessoa conforme Ele quer. E acaba também fazendo com que a pessoa olhe para o outro, né, para aquilo que o outro tem, e acaba esquecendo de olhar para aquilo que Deus deu a ela. Né? Muitas vezes essa inveja acaba vindo também com a ingratidão. A pessoa olha para o que outros têm, a mais que ela, e acaba por deixando de ver aquilo que Deus tem feito também na vida dela. Então a inveja, né, é algo extremamente prejudicial para uma igreja. Né? Imagina aqui diversas pessoas com sentimento de inveja, uma querendo ser melhor do que a outra, uma querendo se sobrepor à outra. É evidente que uma igreja, né, com várias pessoas com esse sentimento, seria facilmente destruída. Inveja também nós podemos, né, considerar como sendo aquela alegria, né, pelo desastre na vida da outra pessoa. Então, quando a pessoa está indo mal, a gente tem aquela leve torcida interna. Nossa, graças a Deus, a pessoa não está indo tão bem na vida. Então, nós somos consolados pela aflição de outra pessoa, algo do tipo. Então, pelo que eu descrevi aqui, os irmãos podem perceber como realmente esse é um sentimento extremamente perverso e que muitas vezes é encontrado em nosso coração. O amor não trata com leviandade. E aqui, irmãos, outra palavra possível, né, outra possibilidade de tradução de leviandade seria ufana ou vanglória, né? Algumas traduções, inclusive, traduzem dessa forma. A pessoa se vangloriar, se ufanar, né? Ter aquele sentimento de grandeza interna, ou aquela pessoa que gosta muito de se promover em relação às outras pessoas. Então, tem aquela característica de falar muito bem sobre si mesmo, e desejar com que as pessoas o vejam como ela quer ser vista. Então, esse eu me considero uma pessoa extremamente inteligente, extremamente sábia, ou legal, ou algo do tipo. Vou querer fazer questão que as pessoas reconheçam isso em mim, né? Então, tudo que eu vou falar, aquelas coisas que eu vou fazer, está voltado para que as pessoas olhem para mim, reconheçam a minha grandeza, que eu de alguma forma seja glorificado. Então, esse, né, é o sentimento aqui, ou a característica que Paulo está colocando. Se nosso coração não tem essa coisa, né, ou tem essa inveja, tem essa leviandade, significa que nós não temos amor às pessoas. Outra coisa também é não se ensoberbece, né, ensoberbecer também relacionado um pouco a essa questão de leviandade ou vanglória, que é você se considerar superior aos outros, né, você se encher de superioridade aos outros. Então você se compara às outras pessoas e começa a se considerar ou a se achar melhor que os outros, né? E essa é uma característica que pode ser vista, né, ou transparecer de diversos aspectos da nossa vida, né? Por exemplo, se eu sou uma pessoa que acho muito fácil se irritar contra o erro das outras pessoas, né? O erro das outras pessoas é insuportável, mas quando é o meu caso, eu erro, aí eu começo a encontrar um monte de desculpa, acho mais fácil aceitar os meus erros, né? Essa é uma demonstração de soberba. Quando me considero mais digno de receber certa atenção do que as outras pessoas, então começa a pensar que o mundo, né, tem que girar em volta da minha pessoa, ou coisa do tipo. Quando fico incomodado, né, com as pessoas não me dando atenção, ou coisa do tipo, né, sempre quer de alguma forma ser visto. Com todas essas coisas podem demonstrar um coração, né, cheio de soberba, cheio desse pecado que não tem nada a ver com amor. Versículo 5. Não se importa com indecência. Né, o que seria isso aqui?
Acredito que o Paulo aqui está falando de uma atitude, né? Ou atitudes que de alguma forma incomodem, né? Incomoda as pessoas ou tende a causar algum certo prejuízo às pessoas ou tende a ofender, né? Por exemplo, né, agir considerando ou desconsiderando o efeito das suas atitudes ou das suas falas em relação a outras pessoas, né? Isso é você ser inconveniente, isso é você não considerar a maneira adequada de tratar ou lidar com cada pessoa. Então, ao invés de ser amoroso, né, no seu trato, ou considerar a pessoa no seu trato, você acaba por agir de maneira totalmente impensada. Isso, inclusive, pode demonstrar, né, outros pecados internos, né? Por exemplo, se você é uma pessoa muito soberba, uma pessoa iracunda, com certeza você é uma pessoa indecente, né, na sua atitude, na sua maneira de lidar com a pessoa. Se você é uma pessoa que se veste, né, ou tem aquela postura indecente, até no sentido sexual mesmo, isso vai fazer com que outras pessoas, né, você tenha um impacto negativo em relação a outras pessoas, em relação aos seus irmãos. Então é esse tipo de coisa, né, que não condiz com o amor, esse tipo de atitude, esse tipo de postura. A outra característica aqui é que não busca os seus interesses, né? Então, uma característica do amor é que ele não tem essa postura de ficar procurando fazer as coisas para obter algo em troca, né? Não é tipo uma barganha de favores, eu vou fazer isso a pessoa e eu espero que ela faça isso de volta. Se ela não fizer, provavelmente eu não vou fazer o bem mais para ela ou coisa do tipo. Então o amor ele não tem essa postura, né, totalmente egoísta de olhar para si e tudo que vai fazer é buscando algum proveito. Então, por exemplo, essa questão de dar alguma coisa aos pobres, eu poderia fazer isso não porque eu amo a pessoa, eu quero o bem dela, mas porque isso de alguma forma vai me autopromover, que seria aquele pecado da vanglória, da ufanação. Poderia ser também a questão de eu olhar sempre para mim mesmo, né, e eu ver que esse benefício que eu vou dar a uma pessoa vai fazer com que outras pessoas me reconheçam, me vejam, e de alguma forma eu ganhe algum proveito disso. Então todas essas coisas demonstram, né, que essas atitudes tomadas com esses pecados no coração são totalmente fora da vontade de Deus, são totalmente vazios, não são coerentes com uma vida cristã. Outra coisa também é que ele não se irrita, né, ou não se ira facilmente, né? Aquelas pessoas que às vezes. E eu acredito que isso também pode estar relacionado a outros pecados, como por exemplo a soberba, né? Você se considera grande demais, então qualquer coisinha que venha a te afrontar ou tipo de qualquer tipo de ofensa que você venha a receber já é motivo de você ficar extremamente irritado, extremamente irado, talvez justamente porque você tem uma grande visão de você mesmo. Você acha que as pessoas não deveriam te tratar dessa maneira inadequada. Então por isso você é bem iracundo e facilmente se irrita com as pessoas. E também não suspeita mal. E aqui, irmãos, eu fui atrás, né, de ver o que seria essa palavra suspeita, traduzida como suspeita. Né, ela tem, no original, o significado de... significado de considerar, ponderar, né? Em alguns casos, acumular, né? Em outros casos em que a raiz dessa palavra é utilizada, vem nesse sentido de listar determinadas coisas. Então, acredito que seja algo meio de ponderar ou refletir o mal, no sentido de acumular tudo aquilo que a pessoa tem feito de ruim contra você, né? Então, tudo que a pessoa fez de mal, tudo aquilo que você já passou, você começa a considerar isso, a ponderar sobre essas coisas. E a sua vida é meio que acaba sendo baseada nisso, né? As suas atitudes, os seus pensamentos, seus sentimentos, meio que são influenciados por conta dessa maldade que você vem acumulando, que as outras pessoas fizeram com você, né? O amor, ele não tem isso, né? Ele não tem essa postura de ficar guardando mágoas, guardando ressentimento das pessoas.
de ficar se lembrando do pecado das pessoas, né? Isso é inclusive algo que Deus fez com relação a nós, né? Que é esquecer os nossos pecados, lançar para trás os nossos pecados, não se lembrar mais dele. Então essa deveria ser uma postura nossa também em relação às pessoas. Versículo 6. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Então aqui nós temos aquela palavra que eu falei, né? Folga, que outra possibilidade de tradução é alegria, né? O amor, ele não se alegra com a injustiça. Então aqui nós vemos, irmãos, uma característica do amor, que às vezes pode ser até não considerada muitas vezes, que o amor envolve sentimentos, né? O amor, ele envolve sentimentos. É impossível a gente amar uma pessoa em determinadas circunstâncias, a gente não se alegrar, por exemplo, com o sucesso dessa pessoa, ou a gente não se entristecer com algo de ruim que acontece a essa pessoa. Então, se o amor está presente, isso envolve sentimentos, né? E o que seria sentimentos? Sentimento é algo que a gente não planeja, né? A gente não fala, hoje eu vou sentir isso. É meio que uma predisposição que a gente tem em relação a determinada circunstância, e quando essa circunstância ocorre, a gente sente de determinada maneira. Então, por exemplo, se algo bom acontece, a gente se sente alegre. Mas o que define, né, o que a gente acha bom ou ruim? Então, é uma predisposição que a gente tem, é um conceito que a gente tem em determinadas coisas que nos faz sentir de determinada maneira. Então, o que Paulo vai falar aqui? Que o amor, ele não se alegra com a injustiça, né? Então, significa que em determinadas circunstâncias a gente não vai se alegrar ou, inclusive, a gente poderia considerar até Deus, né, que ele é amor e ele se ira em diversas circunstâncias e ele odeia diversas coisas. Então, se Deus que é amor se ira, odeia, né, tem esses sentimentos em relação a determinadas coisas, isso significa que nós, amando, também iremos odiar determinadas coisas, como, por exemplo, o mal, a injustiça, o pecado. E nós iremos também se entristecer por diversas coisas ruins que acontecerem. E pelo contrário também, em determinadas coisas nós iremos sentir alegria, né? Como, por exemplo, a verdade ou a justiça. Então nós não podemos, né, observar o amor e ver como algo sendo extremamente apático, né, que não envolve sentimentos, mas é algo extremamente complexo, né, como a maneira que eu estou trazendo aqui, acredito que seja o que Paulo traz aqui, que envolve diversas coisas, tem diversas características. E por fim, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então nós vemos aqui que essas palavras demonstram uma certa resistência do amor, uma certa continuidade do amor, né? Diversas coisas podem acontecer, né? Diversos sofrimentos podem acontecer, mas ele crê, o amor crê em tudo. Pode acontecer diversas dificuldades, diversas ofensas contra mim, mas ele tudo suporta. Ele espera tudo, então nós vemos que o amor ele continua, dependendo das circunstâncias, ele continua. Isso também podemos relacionar com o que ele vai falar, a questão do amor durar toda a eternidade, né? Os dons, eles vão acabar, né? Os dons acabam, línguas acabam, né? As profecias um dia também acabam, todas essas coisas acabam, mas o amor permanece. Então a nossa vida, né, ela deve ser pautada através daquilo que é eterno, né, não daquilo que é passageiro. A nossa busca, né, as nossas decisões, os nossos sentimentos, né, devem ser influenciados por aquilo que é eterno, aquilo que tem peso de eternidade. Então, irmãos, essa é a breve explicação desse trecho aqui. Agora nós vamos para aplicações que nós podemos tirar desse texto aqui para nós. A primeira dela é relacionada às atitudes de amor que nós devemos ter. Nós vemos aqui no comecinho, Paulo vai falar das atitudes, que por mais grandes que sejam essas atitudes, elas podem não ter amor nelas, né? Por mais grande que seja a minha religião, se eu não tiver amor, tudo que eu faço é vazio, né? Não tem sentido nenhum, não tem propósito nenhum, porque não tem amor. Então, se nós formos considerar nosso cristianismo, ou se alguém perguntasse para você por que você é cristão,
né? E você observar, eu sou cristão porque eu tô indo na igreja, domingo, quarta, não tô faltando. Eu sou cristão porque eu tô dando meu dízimo. Eu sou cristão porque eu chego aqui, eu toco, eu canto, eu oro quando preciso orar, eu prego quando preciso pregar. Tô lá, converso com meus irmãos, então eu sou um cristão, né? Mas nós vemos Paulo falando diversas coisas, inclusive coisas relacionadas à obra do Espírito Santo. Por mais grandes que sejam e pareçam, elas podem ainda assim estar vazias de amor. Então, nosso coração é que deve ter ser colocado, né, à prova. O que eu faço e por que eu faço essas coisas? Se eu louvo a Deus, por que eu louvo? Porque é um costume meu? Quando eu louvo, é só fazendo barulho? É só uma performance para as pessoas ouvirem a minha técnica, coisa do tipo? Se eu prego, por que eu quero pregar? Porque eu amo a Deus, eu quero aprender a sua palavra, tenho aprendido determinada coisa. E isso é o que Deus quer que eu pregue para as pessoas, para o crescimento dessas pessoas, para amar as pessoas, ou é simplesmente porque, né, é um costume que a gente tem, eu quero de alguma forma aparecer, né, mostrar a minha habilidade de raciocínio através dos textos, ou algo do tipo. Então todas essas coisas deveriam ser ponderadas, né, se nós queremos ser de fato pessoas que vivem de maneira não vazia, né, que seria viver sem amor. Nós deveríamos ponderar, né, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas atitudes. Por que nós fazemos determinadas coisas e se vamos fazer determinadas coisas, como nós iremos fazer essas coisas. A motivação tem que ser correta, a postura tem que ser correta, o objetivo tem que ser correto. Outra coisa relacionada também, né, nós falamos diversas vezes, ao coração. Se o amor ele não é apenas atitudes, né, não é só aquilo que eu faço, mas está relacionado àquilo que eu penso, ao meu coração, se ele está santo ou se ele é santo, nós deveríamos então ter essa postura de procurar essa santidade, né? Muitas vezes a gente quer demonstrar o nosso cristianismo através de muita performance, né? Aprender diversas habilidades, né? Ter diversos dons, né? Igual o Paulo fala aqui a respeito dos dons. Então eu quero ser o melhor tocador possível, eu quero ser o melhor pregador possível, eu quero, sei lá, ser o melhor evangelista possível. Então você começa a procurar essas coisas para mostrar performance, né? Porém, Paulo mostra que aquilo que o Espírito Santo tem de mais precioso nos dá, né, é o fruto do amor. Então, se é algo que você deveria buscar, né, com grande afinco, com grande comprometimento, é ter um coração santo, né, que não se inveja, que se coloca no seu lugar, que se vê da maneira correta, né, como pecador, que olha para o seu irmão da maneira correta também, que não é egoísta, não procura as coisas para benefício próprio, mas para benefício do outro, que ama o próximo, né, como a si mesmo. Outra coisa também, irmãos, é em relação ao amor e aos sentimentos, né? Nós vimos aqui que o amor envolve sentimentos, sim. E o amor não é apático, né? Não é aquela coisa seca, né? Sem alegria ou sem tristeza, né? Dificilmente uma pessoa que ama e vê uma pessoa padecendo, né? Ver a pessoa que ama padecendo não vai ser tentado a chorar por tristeza. Dificilmente uma pessoa que ama, ela não vai ver uma pessoa indo bem na sua vida, recuperando sua saúde, por exemplo, e não se alegrar com essa circunstância, né? Então nós vemos que o amor envolve sim, né, sentimentos. A questão é que nossos sentimentos, por eles não serem domáveis, domesticáveis, muitas vezes é algo meio involuntário, nós vamos ter sentimentos pecaminosos, né? Ao invés de termos os sentimentos corretos, nós teremos os sentimentos errados. Se a Bíblia fala que eu devo me alegrar com uma coisa, mas acontece determinada coisa, eu não me alegro, eu me entristeço. Né? Ela fala para se alegrar com os que choram, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas meu irmão se alegra, eu tenho inveja, então eu não vou me alegrar com ele. Eu vou ficar frustrado com o sucesso dele. Meu irmão tá chorando, eu não vou me colocar nesse estado de tristeza, porque eu vou achar bom, nossa. Ainda bem, ele não merecia tudo isso aí. Eu merecia, mas ele não. Então nós vemos que nosso coração pecaminoso vai sim deturpar, né, os sentimentos e fazer com que eles não sejam conforme a vontade de Deus. Mas se há amor, né, ou se há essa possibilidade de nossos sentimentos serem condizentes com a palavra de Deus, não deveríamos orar a Deus, né?
em relação a isso, para que nossos sentimentos sejam conforme os sentimentos de Deus. Aquilo que Ele odeia, nós deveríamos odiar. Aquilo que Ele ama, aquilo que Ele se alegra, nós deveríamos amar, alegrar. E outra coisa, irmão, por fim aqui, já considerando não mais o nosso texto, mas um pouco mais amplo em relação à Bíblia e outros versículos, é em relação ao porquê amar, né? Nós vemos que o nosso amor ele só é possível porque Deus nos amou primeiro, né? Isso é uma passagem de 1 João, que fala que nós amamos porque Ele primeiro nos amou. Isso é demonstrado, né, em diversos outros versículos, outras passagens da Bíblia, em que mostra o amor de Deus para conosco, né, como Ele deu o seu Filho para que nós tivéssemos, através do seu Filho, da morte do seu Filho, a remissão dos nossos pecados. Nós vemos que nós não merecíamos isso, né? Se formos olhar para a dignidade nossa, ou a nosso mérito em relação a Deus, não tínhamos nada. Nós éramos totalmente desprezíveis, né? Pecadores. O que nós fazíamos em relação a Deus? Nós o insultávamos com a nossa vida de pecado. Então nós vemos que mesmo assim, né, mesmo indignos, mesmo sendo inimigos dele, ele nos amou e entregou o seu Filho para morrer por nós. Então nós vemos que por diversas vezes, em diversas cartas, Paulo vai reforçar essa verdade e vai falar para nós, né, que nós deveríamos viver à luz dessas verdades, né? A nossa vida deveria ser um reflexo daquilo que nós entendemos que Deus fez por nós. Então, se Deus nos ama, nós deveríamos agir dessa maneira para com nossos irmãos. Uma passagem que torna muito claro isso é a passagem em Mateus, né, 7, em que Jesus vai falar a respeito... Não é Mateus 7, não, irmãos. Isso já passou. É uma passagem em que Jesus vai falar sobre uma parábola, né, em que existe um senhor, e esse senhor tem um servo que deve a ele uma determinada quantia, extremamente exorbitante, muito alta, e esse servo é perdoado dessa quantia. E esse mesmo servo ele sai e vai atrás de uma pessoa que o deve também determinada quantia, só que uma quantia muito baixa, uma quantia muito pequena. Aí ele não perdoa, né? Por mais que aquele servo implore a ele, ele não perdoa essa quantia, coloca o seu servo, essa pessoa, na prisão. E quando o seu senhor, né, aquele que perdoou aquela dívida grande, vai e fala com ele, sabe disso, ele fala, né? Por que você não fez a mesma coisa que eu fiz por você? Se eu te perdoei aquela dívida grande, você não é capaz de perdoar aquela dívida pequena daquele seu irmão? E é muito clara, né, irmãos, o ensino que Jesus nos quer dar nessa parábola. Né? Se Deus fez grandes coisas por nós, nos perdoou, esse mesmo princípio, esse mesmo amor de Deus deveria ser algo que nós deveríamos fazer em relação aos nossos irmãos, né? Então Deus ele quer que nós sejamos imitadores dele, que sigamos os seus caminhos. Então se isso significa que ele nos ama, né, desse amor incondicional, esse amor perfeito, é esse mesmo amor que nós deveríamos buscar amarmos uns aos outros. Então essa reflexão que eu tive desse texto aqui, espero que Deus possa nos abençoar com ela. Irmão Marildo.